desviado, gente. Meu Deus! Já, eu também fui. Mas agora é homem de Deus. Você pode aplaudir o Senhor pela vida dele. Aleluia. Estamos então para a paz do Senhor, amém? Amém! Tudo isso que eu estou falando é verdade. Menos a parte do roteiro. Eu estou com o roteiro. Só Jesus é calma. Ai, meu Deus. Vou tentar me arrumar aqui, porque a minha vida é grande. Só misericórdia. Glória a Deus! Aleluia! Ah, acho que agora assim. Dá um jeitinho, né? Aí a gente vai dando um jeitinho. Bom, quero agradecer a confiança do meu amigo, pastor Leandro. São muitas as lutas, né? A gente conversou isso de manhã. Batalha travada legal durante o dia. Só misericórdia. Aleluia. Mas nós tivemos vitória, graças a Deus. Estamos aqui para a glória do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Reis. Livro de Reis, segundo Reis, capítulo 2. Nós vamos estar lendo aí o versículo 11. Obrigado, varão, nessa água abençoada aí. Eu já vou até tomar um gole. O Senhor me deu essa palavra há mais ou menos um ano atrás. Eu nunca tinha pregado essa palavra. E não é uma mensagem fácil de se trazer, porque ela fala de processo e ninguém gosta de processo. Na verdade, a nossa vida como cristãos é feita de processo. Só que o processo, às vezes, pela dizendo, ele é sempre doloroso. Alguns mais, outros menos. Alguns mais longos, outros mais curtos. Mas nós temos que passar por processo. Por que nós precisamos passar pelo processo? Para suportar o peso da unção que vem no final do processo. Aleluia. E esse é o tema da mensagem. Suporte o processo para suportar o peso da unção. Amém, irmão? Amém. Todo mundo achou? 2 Reis, capítulo 2, versículo 11. Aleluia. Podemos ler? Amém. Amém? E sucedeu que indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Aleluia! Glória a Deus! É só até aqui, meus amados irmãos, desse texto, quando nós vemos o profeta Elias sendo levado ao céu diante dos olhos do profeta Eliseu, houve todo um processo até chegar àquele momento, até culminar naquele fato. E o que o Espírito Santo colocou no meu coração não foi a respeito de Elias, mas sim o processo que passou o profeta Eliseu até chegar naquele momento. Para você ter ideia, para situar a gente no contexto da história, o reino de Israel, o país estava totalmente dividido, liderado por um rei que era totalmente corrupto, uma rainha problemática, idólatra, e que obrigava o povo a servir a outros deuses. Era obrigatório. E se você não adorasse a Baal, a Aserá, você ia ter um problema com a rainha, com o rei.
Então, no meio disso tudo, nasce ali o ministério do profeta Elias. Mas não é dele que se trata essa mensagem, porque através dele é que vai vir o profeta Eliseu. Mas o que o irmão está falando? Dentro desse contexto, dessa sociedade dividida daquela época, no texto bíblico, nós também vivemos isso hoje. Nós estamos num mundo dividido. Um mundo dividido entre os que servem e os que não servem a Deus. Um mundo dividido entre valores. Um mundo dividido liderado por pessoas que não temem a Deus, que não gostam de Deus e não gostam da palavra de Deus, são totalmente avessos à Bíblia e tudo aquilo que se chama Deus. Nós vivemos isso no dia de hoje, sim ou não? Sim. Pois é. E havia naquele tempo também uma idolatria generalizada que trazia consigo rituais pagãos, que também levava à imoralidade, a tudo aquilo que nós vemos hoje. Tem moralidade no dia de hoje? A gente vê por todo canto, a gente passa pela rua, a gente vê cada coisa que só misericórdia. E tendo isso em mente, foi que Paulo, ele falou, haverá homens amantes de si mesmo nos últimos tempos, né? Haverá idolatria, haverá tudo isso, honrando mais a criatura do que o Criador. A nação de Israel, no caso, no contexto dessa história, eu ainda estou na introdução, eles eram um povo que foi tirado do deserto com a mão forte do Senhor. Um povo que viu um milagre, um povo que viu o mar vermelho se abrir, um povo que viu tantas coisas gloriosas da parte de Deus. Agora estava totalmente longe, afastado da presença de Deus. E vendo tudo isso, como Deus é bom, porque independente do que estava acontecendo naquele lugar, independente da divisão que havia naquele país, da divisão que havia naquele povo, a divisão que havia nas pessoas, independente do sentimento de eu adoro a Deus ou faço o que a rainha ou o rei mandaram, ou adoro os outros deuses dele, e agora vamos fazer o que? Independente de tudo aquilo que estava acontecendo, Deus separou 7.000 pessoas que não se dobraram diante de Baal. Quando Deus fala para Elias, tem 7.000 que não se dobraram, não é só você não. Hoje nós estamos aqui na presença de Deus, o mundo lá fora está no colapso. E eu costumo dizer, às vezes, quando eu converso com as pessoas, eu costumo, olha, não espera que melhore, porque não vai melhorar. A palavra diz que não vai melhorar. A palavra diz que ainda vai evoluir isso ainda para pior. A gente tem que esperar sim a glória do Senhor se manifestar na nossa vida. Porque o arrebatamento ele pode ser a qualquer momento. Então nós temos que ter isso na nossa mente. Enquanto o mundo lá fora está em colapso, enquanto o mundo está desabando, tem que ter alguém dobrando o joelho mais diante do Senhor. Enquanto o mundo está se dobrando para a imoralidade, para o dinheiro, para tudo aquilo que não presta lá fora, para tudo aquilo que afasta de Deus, que desagrada a Deus, que contra a palavra de Deus, mas sempre vai ter alguém que vai buscar, que vai clamar, que vai orar, que vai chamar a atenção de Deus. Você imagina, no meio daquela sujeira, Deus levantou Elias. Só que Elias achou que era só ele, não. Elias ainda tem 7.000. E quando Deus fala para Elias, Elias, vai lá, sai da caverna, vai lá e unge Azael, rei da Síria, Jeú, unge a rei de Israel, e unge o Eliseu, profeta em teu lugar. Bom, a Bíblia não relata isso, eu estou conjecturando, mas
profeta Elias falando isso. E eu percebo duas coisas dessa missão que o Senhor Deus deu a Elias. Entenda, o rei da Síria não era do povo de Israel, não era a nação eleita, não era escolhido, não era ungido, mas o Senhor mandou ir lá ungir o cara. Mandou ir lá e falar: olha, vou te ungir porque tu vai ser rei. Sabe o que isso mostra pra gente? Não interessa o que está acontecendo lá fora, se é a Lula, se é o Alexandre de Moraes, se é quem for, ou o raio que o parta. Deus está no controle de todo o universo. E por que Ele está no controle? Ele vê tudo. Ele vê tudo. Você imagina que até esse momento Eliseu está lá quietinho no lugar dele. Eliseu está lá quietinho. Ele está cuidando da vidinha dele. Mas ele era um dos 7.000 que não dobraram os joelhos diante do Baal, que não se dobraram à vontade do rei, da rainha Jezabel, que se mantiveram fiéis. Ele era um deles. Mas ele estava lá sendo fiel e tocando a vidinha dele, até chegar o profeta Elias. Quando Elias chega, taca a capa no ombro dele: meu irmão, a bola está contigo. Vamos embora. O que Eliseu vai fazer? A Bíblia vai dizer que ele pega os seus bois, ele pega ali tudo que ele tem ali, e ele queima, ele faz um belo churrascão, dá para todo mundo comer, ficou duro, e foi embora. Pô, mas isso quer dizer o quê, irmão? Eu tenho que vender a minha casa, eu tenho que ficar desabrigado, eu tenho que doar tudo que eu tenho para a igreja e viver a fé. Não é isso que o texto está dizendo. Eliseu, ele chamou a atenção de Deus ainda mais quando ele se colocou totalmente na mão de Deus. Ele colocou toda a sua vida na mão de Deus, sem possibilidade de retorno. Porque se não tinha como ele voltar atrás, queimou tudo. Não tinha mais. Senhor, agora eu estou contigo, ou eu estou contigo. Talvez você entrou aqui essa noite, ou eu também entrei aqui essa noite. Talvez você pensou em algum momento do teu dia: não, Senhor, está complicado. Senhor, está difícil. Senhor, não vou parar. Está doendo, eu não aguento mais. Mas hoje, o Senhor diz para você: não tem ponto de retorno. Outro vem comigo, outro vem comigo. Porque não tem lugar para você nesse mundo. Não tem lugar para você lá fora. Fora da onde? Na minha presença. E o interessante é que Eliseu, ele entregou tudo e Deus já viu. Deus já viu. Às vezes, Deus pega o improvável, porque o Eliseu está o quê? Eliseu não frequentava palácio. Eliseu, ele não era rico. Ele não tinha uma posição social, ele não era importante no reino. Ele era um lavrador. Ele era um cara simples, que vivia com uma enxada na mão ali, cuidando da vinha, cuidando dos bois. Era só aquilo que ele tinha. Talvez ninguém dá nada por você. Talvez nem a tua família dá nada por você. Talvez você venha na igreja sobre aqueles olhares: isso é um pouco de palha. Daqui a pouco larga tudo. É fogo de palha, daqui a pouco abandona. É fogo de palha, quero ver até quando isso vai durar. Quero ver até quando ele vai ser crente. Quero ver até quando ela vai continuar sendo crente. Quero ver até quando, às vezes, o vizinho está lá ouvindo. Quero ver até quando eu vou ficar escutando esse vizinho ouvindo meu avô.
Deus quer o improvável. Talvez ninguém dá nada por você. Ninguém dá nada. Talvez você ouviu palavras, ouviu coisas de pessoas que me machucaram, que feriram. Assim como eu também posso dizer que já ouvi coisas que me feriram, que me machucaram. Mas, aleluia, eu estou sentindo a presença do Senhor. Mas, essas pedradas, o meu pastor ele sempre diz, a única árvore que toma pedrada é a árvore que tem fruto bom para comer. Porque se a árvore não tiver um fruto que presta, ninguém vai jogar pedra nela para pegar o fruto. Eu acho que você não entendeu. Talvez você está tomando pedrada no trabalho, está tomando pedrada em casa, está tomando pedrada do esposo, da esposa, está tomando pedrada em tudo que é lugar. Mas entenda, essas pedradas vão te fazer crescer ainda mais. Uma das coisas mais marcantes que levaram a Eliseu chegar onde ele chegou foi a entrega. Foi quando ele queimou aquilo tudo e entregou tudo na mão de Deus. Sabe, nós temos um problema muito grande, filho, porque nós falamos da boca para fora. O Senhor falou isso comigo hoje. Às vezes vocês falam isso da boca para fora. Eu entrego tudo em tuas mãos. Entrega mesmo? Será que entrega? Será que entrega? Às vezes, aquele familiar está lá, problemático. Aí você fala, eu entrego nas tuas mãos, mas você vai lá e briga. Aí tu vai lá e briga. Então tu não entregou. Você foi lá e tomou a frente de Deus. Faça como Eliseu. Precisamos fazer como Eliseu. Entregar tudo na mão de Deus, sem condição de jogar a toalha e voltar atrás. Porque tudo na vida do crente é processo. Quando Elias, ele já estava para ser levado ao céu, ele pegou e falou, Eliseu, olha, você fica aí, que eu vou até Gilgal. Ali naquela área, Gilgal tinha um significado muito grande desde o Antigo Testamento lá atrás, porque quando o povo de Israel saiu do Egito, eles ficavam concentrados ali em Gilgal para se preparar para a guerra. Então eles estavam lá. Então Gilgal é um lugar de estratégia. Então quando Elias, ele fala, eu vou Gilgal, Eliseu vira para ele, eu vou junto. Não, fica aí não, vou contigo. Eu vou contigo. Então vamos embora, vamos lá. E o que tem em Gilgal é isso. É um lugar de preparação. E eu hoje ouvi uma palavra do meu amigo que só confirmou essa palavra. Porque tudo isso está sendo uma preparação. E aí eu me lembrei, porque muitas das vezes a gente pensa que vai ser instantâneo, mas não é instantâneo. Às vezes a gente pensa que Deus vai te, não, o Senhor vai te exaltar e vai acontecer, e você pensa, não, amanhã o negócio já, o bicho já pegou, vamos embora. Mas não é bem assim. E às vezes, por a gente não conseguir alcançar aquilo que você falou ali, aquela maturidade, o que vai acontecer? Você se frustra. A gente se frustra. Deus é maravilhoso. Quando muitas das vezes nós queremos
ir adiante, fazer acontecer. Às vezes é a hora que Deus quer pegar e esconder. E é a nossa hora de ficar, sabe o quê? Chorando no pé do Senhor. Orando no pé do Senhor. Eu não me esqueço de uma pregação do meu pastor, que ele falou assim: o lugar mais alto que você vai chegar é aos pés de Jesus. É aos pés de Jesus que nós temos que estar. É aos pés do Senhor que nós precisamos chorar. Não precisa você chorar para o vizinho. Não precisa você chorar para a tua melhor amiga, para o teu melhor amigo, para o teu amigo, para o teu irmão. Não. Chora aos pés do Senhor. Porque o Senhor, Ele é consolador. A Bíblia diz que o Espírito Santo, Ele é o consolador. Quantos aqui já choraram? E quando terminou, você levantou do joelho renovado? Quantos aqui? Quantos? Porque o Senhor consola. Às vezes a luta não passa. Não passa. Você fala: meu Deus, quando isso vai acabar? Quando? Não passa. Mas Deus está consolando no meio do caminho. Davi matou um urso e um leão. Quem viu? Quem viu? Quem viu Davi matar um urso e um leão? Ninguém, só Deus. E muitas das vezes você vai lutar batalhas, vai ter que encarar lutas, batalhas, travadas, só você e Deus ali sozinho. Não adianta. Não adianta. Aleluia. Glória a Deus. Eu imagino, porque quando a gente pega para ver, né, o texto da luta de Davi com Golias, né, a gente pensa o seguinte: Davi foi lá, encarou Golias, né, aquela marra toda, quem é esses circuncisos aí que está falando mal do Senhor? E o negócio é o seguinte: eu vou lá e vou plantar a mão no pé, eu vou plantar a mão no pé da orelha e falar: rebentou o gigante, cortou a cabeça dele, pronto. Nós temos uma preparação. Ninguém viu o Davizinho matar o urso. Ninguém viu aquele moleque magrinho, franzino, matar o leão. Mas todo mundo viu quando o gigante caiu com o exército inteiro. Todo mundo com medo. Mas ele foi lá e encarou. Talvez vai ter muita gente que não faz, que não quer, que não tem condição. Aí você, que ninguém dá nada por você, você vai lá e vai. Sabe por quê? Porque o Senhor é contigo. Aleluia. Glória a Deus. Estou sentindo a presença do Senhor. E ainda, Elias fala para Eliseu assim: Eliseu, fica aí em Judá, eu vou a Betel. De jeito nenhum, eu vou contigo. Eu vou contigo. Não, fica aí. Não, vou. Agarrou no cara e foi junto. Se a gente voltar e pesquisar aqui na Bíblia, a gente vai ver que em Betel aconteceram coisas gloriosas. O que aconteceu em Betel? Jacó viu a escada do céu. Abraão levantou o altar. Jacó levantou o altar. Betel é lugar de experiência com Deus. Deus vai te levar a lugares de experiência com Ele. E aonde é esses lugares? Sozinho no quarto, fecha a porta e você com o Pai. Aleluia, você com o Pai. Glória a Deus. Aleluia. Quando Elias ele leva Eliseu a Betel para experimentar. Às vezes, Jesus também leva para experimentar. Por que Jesus mandou os discípulos entrar no quarto sozinho?
Jesus já sabia que vinha aquela tempestade. Jesus já sabia o que ia acontecer. E quando ele viesse pelas águas, Jesus já sabia que eles iam pensar que era fantasma. Jesus sabia. Agora, o interessante, pulando aqui da água para o vinho, só para fazer um parênteses, um anexo, os discípulos todos estavam no barco, mas só Pedro saiu do barco. Ah, mas ele afundou. Mas ele andou. Não, a Bíblia não diz que ele deu 2, 3 passos. Eu não que ele deu 2, 3 passos que andaram. Eu duvido tu entrar numa piscina e tentar dar um passo em cima da água. Não dá, irmão. Mas Pedro afundou, mas ele andou. Ele andou. Ele saiu do barco e foi os outros que ficaram. Eu estou conjecturando, mas talvez os outros discípulos ficaram. Está vendo aí? Pedro afundou. Afundou. Mas ele andou. Ele saiu. Ele foi. Ele se lançou. Ele entregou na mão de Deus. Ele se colocou na mão de Jesus. Ele se colocou totalmente à disposição de Jesus. Tanto que quando ele afundou, ele falou o quê? Senhor, me salva. Porque só o Senhor vai me salvar. Quem podia salvar Pedro no meio daquele momento? Só Jesus, irmão. E também você está numa situação que você saiu do barco, você andou sobre as águas, mas em algum momento o vento te tirou, deu uma desestabilizada. E aí começou a dar aquela afundada. Mas o Senhor está mandando te dizer nessa noite, a mão está estendida, pega aqui que tu vai voltar. A mão está estendida, pega aqui que tu vai voltar. Mensagem bonita, que a maioria dos crentes gosta. A chave vai descer, a porta vai abrir, a casa vai chegar, o carro vai... Né? Mas o Senhor, Ele sabe o que é melhor para a gente. E no meio disso tudo, o Elias, ele pega e fala o seguinte: Eliseu, vamos fazer o seguinte, tu fica aí. Fica aí. Eita, Jesus, deixa eu... Tu fica aí. Eu vou no Jordão. Eu vou lá no Rio Jordão. E tu fica aí. Vou contigo. Eu não vou ficar aqui, eu vou junto. E quando Eliseu, ele vai junto, é maravilhoso, que quando ele vai junto, ele chega lá. E as águas do Rio Jordão, só para fazer um parênteses, as águas do Rio Jordão, elas têm origem no Monte Hermon. E aí a gente fala assim, pô, mas eu não conheço a geografia de Israel. Só para você entender, o Monte Hermon foi o lugar onde o Senhor Jesus se transfigurou diante dos apóstolos, na sua forma de vida. E eles viram Moisés e Elias falando com ele. Foi lá, no Monte Hermon. Das geleiras daquele monte, que lá é frio, das geleiras daquele monte, ela começa a derreter, e ali tem a origem do Rio Jordão. Olha como é glorioso isso. E isso mostra que aquela água que desce, a água que é um elemento de vida. Tudo o que nós precisamos para a nossa vida tem que vir do alto. Elevo os meus olhos ao monte, de onde me virá o socorro. Tudo que nós precisamos vem do monte. E engraçado é que enquanto aquela geleira ela vai derretendo e se transformando no rio, ela passa por pedras, calcários, rochas, até ela vai purificando a água, vai? E é incrível, porque a nossa vida é exatamente assim. Nós temos que passar pelas pedradas, nós temos que passar por caminhos pedregulhos, nós temos que passar por caminhos que
tem pedras, são pedregosas, são difíceis e às vezes machuca. Igual eu me machuquei também. Talvez você passou por caminhos até aqui que te feriram, te machucaram, te entristeceram. E talvez tem feridas que ainda estão na tua alma, em carne viva, ainda não aberta. Essa noite o Senhor manda te dizer que só Ele pode curar. Só Ele pode curar. Quando o Elias leva Eliseu no Jordão, também é para uma limpeza espiritual. E chegando ali, e é maravilhoso, porque chegando ali, Eliseu vê uma coisa gloriosa. Porque Elias pega a capa, taca na água, pá, e o caminho se abre diante deles. Agora, Eliseu, pé seco. Independente do caminho, independente das pedradas, independente dos machucados, você vai chegar do outro lado. Nós vamos chegar do outro lado, porque Deus é fiel. Esse processo vai ter um fim. Eu não sei se vai acabar amanhã, eu não sei se vai acabar hoje, eu não sei se vai durar 2, 3, 10 anos, eu não sei. Existem processos que duram anos. José sofreu 13 anos no Egito. Mas quantos anos ele foi exaltado? Até morrer. Até morrer. O processo pode durar. Mas fique tranquilo. Porque pode durar o tempo que for esse processo. Pode vir machucado o que for. O Senhor é contigo. E o bálsamo de cura vai descer do céu para sacar cada um dos teus machucados. Porque Deus é fiel. Se você está ligado para o céu, você está sentindo a presença dele. Eu estou totalmente fora do que eu escrevi. Porque o Senhor é assim. Tu escreve uma coisa e ele fala, é outra. Vamos embora. Quando Eliseu, ele chega do outro lado, acontece o que nós lemos no texto. A carruagem do fogo vem, separa os dois. Elias sobe, a capa fica. E aí Eliseu precisa definir prioridades espirituais na vida dele. Se ele vai ficar no 0 a 0 e ficar só lembrando como foi maneiro andar com Elias, ou se ele vai fazer a diferença na presença do Senhor. Aí Eliseu lhe mete a mão na capa e diz, aonde está o Senhor? E o rio se abre. Eliseu passa. E a história dele muda. O Senhor está dizendo para mim e para você essa noite. Eu sou o divisor de água da tua vida. Eu sou o divisor de água da tua vida. Do outro lado eu vou mudar a tua história. Não vai ser de um dia para o outro. Embora ele possa fazer. Mas ele já deixou bem claro na palavra que não é assim que funciona. Em determinado momento eu quis colocar a Deus contra a parede e falei, Senhor, eu só faço determinada coisa se o Senhor me abençoar primeiro. Irmão, peguei uma prova. Peguei uma prova que eu estou até agora passando por ela. E o Senhor falou comigo hoje pela manhã. Agora você entendeu que não é do teu jeito, é do meu jeito. Primeiro você vem a mim. E aí depois eu te dou o que você quer.
faz a minha vontade. Talvez você está aí querendo algo, buscando algo, ansioso por algo, eu não sei o que. Talvez você dorme e acorda pensando naquilo. Quando é que o Senhor vai me dar? Quando é que eu vou conseguir? Quando é que eu vou alcançar? Quando é que eu vou chegar lá? Quando é que eu vou botar a mão? Quando é que eu vou chegar? O Senhor está mandando te dizer: primeiro é a minha vontade. Eu e você. Primeiro eu. Quando Elias ele chegou para a viúva, ele falou o quê? Primeiro, faz para mim. Faz para mim. Não, mas eu vou fazer para os meus filhos, nós vamos comer e morrer. Não, mas primeiro faz para mim. Aí depois vocês vão. Primeiro a minha vontade. Buscar primeiro o reino e a sua justiça. E a demais coisas. Isso é tremendo. Isso é tremendo. E para finalizar, Eliseu, ele chegou aonde ele chegou, porque em algum momento ele soube chamar a atenção de Deus. Porque eu estava até conversando isso com o pastor outro dia, pastor Arete, a gente sentado conversando. Ele falou: Jesus pode entrar aqui agora, mas ele passa aqui no meio da gente aqui. Ele ouve a gente conversando, mas e aí? Alguém vai chamar a atenção dele? Alguém tem que chamar a atenção dele. Alguém tem que fazer alguma coisa diferente. Porque em todo momento de crise, de calamidade que Israel passou, um altar foi levantado e um sacrifício foi feito. Eu não sei se você está conseguindo entender. O sacrifício que Deus quer não é que você meta a mão no bolso e coloque seu dinheiro, igual fazem por aí. Não. O sacrifício é aqui, ó. Tem que haver, como o meu amigo presbítero Luciano deu um estudo lá na igreja terça-feira, tem que haver uma circuncisão aqui dentro. Tem que haver uma circuncisão na nossa alma. A gente precisa entregar, de fato, o que a gente não está entregando. A gente precisa colocar, abrir mão. Senhor, eu abro mão da minha vontade, eu abro mão disso aqui, eu abro mão daquilo ali, eu abro mão, eu não vou, eu abro mão, eu entrego tudo. Eu vou parar de fazer o que eu quero e vou passar a fazer o Senhor primeiro. E aí a coisa muda. Essa palavra ela vem assim, ó, vai aí, volta aqui. Não é porque eu estou pregando que não serve para mim. Nós precisamos entregar tudo de fato na mão dele. Engraçado, quando nós falamos de provável, Gideão, ele estava fazendo o quê? Ele estava malhando trigo no lagar. Alguém viu Gideão fazendo trigo no lagar? Deus viu. Deus viu a aflição, o sentimento, a tristeza, a revolta. Nós temos que nos revoltar contra a situação, jamais contra Deus. Nós temos que nos revoltar contra o causador da situação, que muitas das vezes somos nós mesmos. E nós temos a mania de culpar o capeta por tudo. Tudo é culpa do capeta. Pois é. Já é ruim, volta para a conta dele, mas também que arrumar o plano foi a gente. Nós precisamos chamar a atenção de Deus da forma certa. O sacrifício de Elias chamou a atenção de Deus. A persistência de Eliseu chamou a atenção de Deus. As lágrimas e o clamor de Ana chamou a atenção de Deus. Engraçado, né? Que o sacerdote olhou para ela e pensou: estava bêbado, está doidona. Logo aqui dentro, logo aqui, doidona na igreja. Estou conjecturando, irmão.
mas ela chamou a atenção de Deus. O cego de Jericó chamou a atenção de Jesus. E o engraçado é que Jesus passou e ele, Jesus, filho da mim, Jesus foi embora, irmão. Passou e fingiu que ele nem existia. E ele continuou berrando. Jesus parou lá na frente. Manda ele vir aqui. Quem olhava na sociedade de hoje, olhando aquele texto ali, vai falar que Jesus não tinha pena de ninguém. Jesus era mau. Mandou o cego se virar lá até ele. E depois que o cego chegou lá, passou lá no outro canto, se lá no canto que estava, no canto de Siloé, mandou ele lá, se vira. Sabe o que isso quer dizer? Eu preciso chamar a atenção de Deus. Eu preciso atrair a atenção de Deus para mim. Os olhos do Senhor estão por toda a terra, ele vê tudo. Mas em algum momento ele passou por você. E você precisa fazer com que o olhar do Senhor lhe faça isso. Porque quando ele te olha 2 vezes, é porque você chamou a atenção dele. E isso é tremendo. Aquela mulher que Jesus chamou de cachorra, mas Jesus chamou a mulher de cachorra, não é isso? Deitar o pão dos filhos de Israel para os cachorrinhos, chamou a mulher de cachorra, mas ela teve uma fé tão grande que ela passou por cima do orgulho e chamou a atenção de Jesus. Até os cachorrinhos comem a migalha da cabeça do seu Senhor. Eu imagino Jesus, meu Deus, eu tenho que abençoar essa mulher. Eu sou obrigado a abençoar essa mulher por causa dessa fé, por causa dessa entrega. Deus é maravilhoso. Vamos ficar de pé. Vamos fazer uma oração. Coloca a mão no teu coração. Senhor Espírito Santo, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, aqui na tua presença, Pai, a tua palavra foi pregada, Senhor, como já é meu costume, eu sei que eu não vou fazer o apelo nessa casa, mas eu entrego, Senhor, nas tuas mãos a cada alma que entrou por essas portas, inclusive a minha. Espírito Santo, nós estamos nas tuas mãos. Queremos entregar tudo, Senhor, totalmente em tuas mãos. Queremos, Senhor, queimar os nossos desejos, os nossos bois, os nossos desejos, queimar, Senhor, as nossas posses, tudo aquilo que achamos que é nosso, que achamos que nós temos alguma coisa. Não, Senhor, queremos colocar tudo nas tuas mãos. Não somos donos dos nossos cônjuges, não somos donos dos nossos filhos, não somos donos de nada nesse mundo, porque tudo é teu, Senhor, e tudo o Senhor nos tem deixado usufruir. Por isso, Pai, nós entregamos tudo nas tuas mãos, a nossa vida, a nossa família, a nossa alma, e nós te agradecemos por essa linda, maravilhosa e doce presença do Senhor e a tua palavra que foi ministrada aos nossos corações nessa noite, meu Pai. Espírito Santo, nós te agradecemos, te bendizemos, te louvamos em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Senhor.